Seria Locke uma invenção cristã? Essa é uma hipótese levantada há bastante tempo, na verdade, né, desde o século XIX, que já tinham pessoas eh, suspeitando disso, né, pessoas que estavam interessadas em resgatar os costumes pagãos e estranhavam a forma como Locke aparece no folclore, mas principalmente na mitologia, né, nórdica. E eles levantaram a hipótese de que Locke seja puramente uma figura literária criada pelos cristãos para introduzir conceitos cristãos dentro do universo dos mitos dos nórdicos, né, dos mitos pagãos. Mas, enfim, tem várias coisas contra isso, então vamos ver os prós e os contras. Vamos continuar nos prós, né? Se o que se argumenta a favor, né, de que Locke foi inventado pelos cristãos e não era um deus, e tampouco uma entidade mesmo, né, da mitologia nórdica. Ele não seria uma crença popular. É que faltam evidências na literatura dele ser cultuado como um deus, né? Faltam também evidências arqueológicas de objetos vinculados a um culto a ele. Faltam locais, né? Então você não tem um monte, uma floresta, um rio, nada, uma colina que seja, com o nome de Locke, né? Fora algumas controvérsias aí, que nem é na Escandinávia. Então, também, como segundo ponto, é a falta de referências a Locke nos outros povos germânicos. Então você tem alguns mitos sendo contados que são análogos, tipo a morte de Balder, e não tem Locke, né? Então, esquisito, né? Só os nórdicos terem Locke. E, por fim, não faltam analogias de Locke, né, com Satanás, que seria a forma de Locke como opositor dos outros deuses. Ele é mentiroso, ele é traiçoeiro, mas, assim, e ele também é principalmente associado ao diabo na sua forma em que aparece no Apocalipse. Ele é tão diretamente associado à ideia do Apocalipse que o Ragnarok é suspeito de ser muito contaminado por influência cristã. Mesmo o que está na Ida Poética, que são tecnicamente poemas que foram diretamente. Eram poemas que estavam sendo declamados naquele período e foram diretamente transcritos. Bom, eles já estavam entre os anos 900 ali, que foi o auge do paganismo. Ou melhor, o auge da miscigenação, né, entre os pagãos e o auge da mistura entre os pagãos e os cristãos. O auge do paganismo foi nos 800. Então, quando lá nos anos 1200 eles escrevem essas coisas, a própria narrativa oral ela já está contaminada, né, de cristianismo. Né? E realmente Loki no Ragnarok ele, ele é colocado numa situação ali de da besta, né? Ele até enfrenta o Heimdall, que seria o campeão dos deuses, o primeiro lá a estar na frente, né, da batalha, e seria como se fosse o arcanjo, né, acho que é Miguel, no Apocalipse. Enfim, aí uma coisa que reforça isso é a existência de duas pedras rúnicas na Inglaterra. A Inglaterra justamente nos anos 900. Justamente
quando estavam os pagãos bem no meio dos cristãos ali, né? E existia um esforço dos cristãos para a conversão. Então os cristãos perceberam que a história do Ragnarok, que provavelmente já existia sim, ela foi, ela casava bem com o Apocalipse, né? E no Apocalipse, só que ela casa bem em duas formas. Uma para você se apropriar da história, recontar ela e para os próprios pagãos, que foi o que aconteceu depois, né, quando as histórias já estavam sendo escritas, nos anos 1200. Mas no início ela era uma comparação mais do tipo, assim como no Ragnarok os deuses pagãos vão enfrentar o fim do mundo, só que eles vão ser derrotados. Eles são derrotados, mas fica ali uma abertura para um renascimento do mundo que é muito mal explicada. Provavelmente isso tem a ver com transmissão cristã, né? E a ideia de que, como tinha acabado a realidade anterior, agora na nova realidade os deuses estavam mortos, né? É importante isso. Os deuses morriam, então agora era a vez do Deus cristão, né? Mas, independente dessa interpretação bem posterior, eles comparavam com Ragnarok para falar que o Deus cristão no Apocalipse ganha da besta, né? Então, tecnicamente, ele seria mais forte por isso, né? E, claro, a gente não sabe como seria uma versão do Ragnarok em que os deuses ganham, né? E se ela existiu, ou se existiu uma versão sem Ragnarok, né, dos mitos. Vamos lá. Agora, a existência dessas pedras, ela é um pouco, como elas são nos anos 900, ela já começa a ser parte da contra-argumentação em relação a Loki ser uma invenção cristã. A gente não tem um nome, não está escrito na pedra Loki, mas tem lá a figura de Loki amarrado, né? E era a única figura que poderia ser, naquele período ali, no contexto dos pagãos. E os cristãos não ia ter mesmo. Então é Loki amarrado em dois lugares diferentes da Inglaterra. Nos anos 900, talvez ele não fosse chamado de Loki. Talvez, isso que é uma hipótese aventada, né? O Loki seja realmente uma criação voltada para os mitos, uma criação literária. Mas enfim, a gente vai voltar para as imagens de Loki depois, porque não tem só essas duas imagens de Loki amarrado. Mas vamos passar para entender essa questão da amarração, que é o mito final e que finaliza o momento em que a gente vive para os nórdicos, é Loki ser amarrado. Depois que Loki é amarrado, nada mais acontece até o Ragnarok. Ou seja, acontece tudo, acontece a vida dos humanos aqui, né? Enquanto os deuses estão lá, o mundo deles não muda mais depois de Loki ser amarrado, né? Guarda isso. Então, Loki significa, né? Considerando que Loki foi o nome escolhido para essa entidade, né, nos tempos da literatura. Loki vem do verbo loka, que significa fechar, amarrar. Derivam dessa palavra muitas outras, tipo lokum, que seria resultado, conclusão, ou lok, sem o i no final, que significa o final, ou os finais. E da mesma raiz, em português, vem a palavra louco, né? A gente tem palavras de origem germânica no português também. O que não está muito longe da personalidade de Loki, né? O louco. Na Escócia, eles vão criar o termo Vardlokur, que era um tipo de feitiço, de amarração
que se faziam amarrando coisas para ligar espíritos a objetos e a locais, enfim. A partir daí surge, já mais posterior, na Idade Média, na época do cristianismo, a palavra warlock, que designaria um tipo de feiticeiro que faz esses feitiços de amarrações, de amarrar coisinhas. Então, Locke tem uma associação com esse negócio de amarrar. E parte da galera que fala que ele é uma figura literária diz que isso é um trocadilho, porque a literatura, principalmente oral, trabalha muito com trocadilhos. E os trocadilhos, e as associações por rimas, elas aumentam o significado das coisas. Então, quando você não quer que algo se associe, você não faz uma rima, por exemplo. Né? Você... Enfim, eu não vou lembrar uma rima em português agora para a gente experimentar isso. Se você quiser comentar aí umas, ia ser até interessante. Mas, basicamente, quando eles estavam chamando Locke por esse nome que remete aos laços, como é que é? Aos ligamentos, a ligar coisas, conectar, prender, fechar, ele é o início e o fim da maioria das histórias. Né? Loki só não aparece mais do que Odin nas histórias, mas ele aparece em praticamente todas as histórias, acompanhando Thor e Odin e mais um terceiro elemento do trio que costuma variar bastante. E então, e Loki é essa chave, essa ligação entre as diferentes histórias. Então você pega uma narrativa que pretenda contar todos os mitos nórdicos, dos da criação até o Ragnarok, incluindo tudo que está no meio. Tudo que está no meio é ligado praticamente por Loki. O Loki faz essa amarração. Então, é um jogo de palavras, digamos assim, o nome dele, ou melhor, ele é carregado de significado esse nome dele. Independente dele não ser... Não, o que aumenta essa hipótese dele ser uma figura literária. Mas, veja bem, literário não quer dizer que só aconteceu depois de ser escrito. Ele era uma figura da literatura, da cultura oral. Né? Era uma figura narrativa, que ligava todos os mitos, uns nos outros. Pois bem, isso aí ainda é pro ele ser uma invenção, né? Só que ele não é uma invenção cristã, é uma invenção dos pagãos, né? Essa meio que é a conclusão, né? Mas vamos continuar para entender quem é Loki e então ver por que realmente Loki não pode ser uma invenção cristã, apesar de toda a associação dele com o diabo que os cristãos tentaram fazer. Né? Loki, ele foi sendo retratado nos mitos de uma forma extremamente voltada para o comportamento anômalo dele, para o comportamento transgressor, para o fato de ele romper com todas as normas e ele ser basicamente impulsivo, uma pessoa volúvel, digamos assim, meio tola, né? Mas basicamente alguém que cometeria o que chamaria-se de crimes numa ordem civilizada. Um grande criminoso, né? Ele rouba coisas, ele trapaça, ele mente. Tudo isso foi muito ressaltado justamente pelos cristãos, para haver uma ideia de como... para haver uma educação moral da parte, né, dos pagãos. Acontece que essa figura dele é muito bem construída para ter sido uma invenção simplesmente moralizante dos cristãos. De onde que eles tiraram todas essas ideias? Como que essa personalidade era aceita como sendo alguém que estava dentro de Asgard?
pelos pagãos da noite para o dia. E não é da noite para o dia, se nos anos 900 já estavam. Asgard, supostamente Loki já era conhecido, né, pelos nórdicos, graças àquelas pedras únicas em que ele aparece amarrado. Né? Assim, só sobre a questão do amarrado. Uma coisa bem menos viajada para Loki pode ser simplesmente isso: ele ser uma referência a ele ser amarrado. Né? E não de que ele amarra as histórias todas. Né? Isso faria com que ficasse muito mais simples, né? Na literatura eles escolheram esse nome simplesmente porque você poderia apontar para uma pedra e dizer, ah, sabe aquela figura do amarrado? Loki. Tá. Mas enfim, Deus trapaceiro na América do Norte e na Sibéria, toda a área ártica da Europa e da Ásia e das Américas, faz parte de um conjunto cultural. Né? Então, eu vou começar a falar sobre o Deus trapaceiro da América do Norte, e isso não é aquele tipo de universalismo que a gente vê em alguns neopaganismos, ou teologias em geral, que falam sobre existir arquétipos e os deuses se repetirem em todos os lugares. Não, não é isso. Quando a gente fala de evolução dos mitos, de comparação dos mitos, se associa isso com história, se associa isso com arqueologia, para descobrir quando que os mitos surgem e como que eles se difundiram no mundo, junto com todos os outros implementos culturais. Então, quando a gente fala que o deus trapaceiro dos indígenas da América do Norte se assemelha a mitos de deuses trapaceiros na Ásia, no norte da Ásia, é porque esses mitos têm uma origem no Paleolítico, há mais de 30 mil anos atrás, antes dos indígenas entrarem nas Américas. E, na verdade, todos os povos do mundo apresentam as características básicas das crenças do Paleolítico, que são o animismo, que é você acreditar que existem pessoas não humanas e pessoas mais do que humanas na paisagem, em objetos são seres. Né? O vento pode ser um ser, uma montanha, um rio, mas também uma árvore, também uma pedra, também um objeto, um artefato que foi feito por humanos e animais, é claro. Né? Então, no animismo, mas enfim, não é uma coisa infantil de botar personalidade em tudo, né? Cada cultura determina o que é que está vivo ou não, o que é bom para se interagir ou não, enfim. São adultos e anciãos que determinam essas coisas no animismo, não são as crianças. Xamanismo, que é a ideia de que você pode ver e interagir com essas pessoas não humanas ou mais que humanas através de alguma técnica. Então vão ter técnicas que vão variar ao longo do mundo inteiro, mas a ideia é você conseguir interagir com uma pessoa não humana e vê-la. Né? Por fim, o totemismo. O totemismo é a ideia de que os humanos têm ancestrais em comum com pessoas não humanas. O mais comum e generalizado são animais, mas esses animais não significam simplesmente o bicho, né? Eles significam um ancestral divino, uma espécie de Deus que representa muito mais, né, do que o lobo, o urso, o caribu, a rena, o canguru. O totemismo está espalhado no mundo inteiro. Né? E, assim como o animismo e o xamanismo, ele evoluiu nos locais civilizados e foi também solapado, digamos assim, por justamente crenças que cobrem esses espaços. Né? Então, o animismo ele vira o culto a imagens. Né? As imagens elas tomam o lugar do animismo. Com as suas múltiplas explicações de por que cultuar imagens. O xamanismo ele é substituído pelo sacerdócio. Né? Agora tem outras formas de você interagir com o divino.
E o totemismo é substituído pelos deuses, né? Agora, quem é nossos ancestrais são os deuses. A maioria dos povos pagãos, a genealogia começava com um deus e uma humana, ou vice-versa, enfim, nascia ali alguém misto com os deuses e começava a genealogia, né? Então, isso tudo estava presente entre os nórdicos. Mas os nórdicos estavam muito mais perto do resto dos povos do Círculo Ártico que não tinham se civilizado. Eles, ao tempo dos nórdicos, eles reutilizavam ferramentas de metal, reforjavam elas para os seus próprios, melhor, batiam elas para os seus próprios fins e domesticaram von renas. Isso era o mais, sei lá, neolítico, digamos assim. No mais, eles estavam vivendo no gelo, né, daquele gelo frio, muito frio, onde não tem como plantar coisas. E é um estilo de vida bastante que permitiu a eles conservar, né, o animismo, o xamanismo, o totemismo. E os nórdicos, eles tinham uma relação estreita. Os nórdicos eram o quê? 300 mil pessoas ali do início da Era do Ferro até a Era Viking. A população ficava flutuando, mas ao redor disso, que interagiam com o mundo dos Sami e dos Finns, né, que dão origem aos finlandeses depois, que estava interligado ao mundo do resto do Ártico, que tinha uma população enorme e ia até os Urais, até os Montes Urais ali num contínuo cultural. Então não era um povo que estava em declínio, mas um povo que estava no seu ápice. Durante a Era Viking, os Sami e os Finn, eles não estavam sendo colonizados pelos nórdicos. Os nórdicos estavam atacando os civilizados. Os nórdicos, eles faziam comércio e tinham muitas relações pacíficas com os Sami e com os Finns. Então a interação, a influência cultural deles, nos nórdicos inclusive é apontada pela igreja como sendo maléfica. A igreja, depois que consegue converter os nórdicos, percebe que dos povos Sami vinha uma influência pagã que permanecia. Então, vamos lá. Loki seria então uma espécie de personificação do deus trapaceiro no mundo dos nórdicos. Esse deus existe também nas culturas indo-europeias, outras, e ele tem uma característica que é semelhante ao do que acontece na América do Norte, que é ele dar o fogo para os humanos. Então ele rouba o fogo normalmente dos deuses e dá para os humanos. Nos mitos mais primitivos, digamos assim, normalmente ele vira um animal que rouba de outro animal o fogo. Esse outro animal ele tem esse fogo por um motivo qualquer e não quer dividir. Então esse fogo é roubado e entregue aos humanos. Prometeu faz isso entre os gregos. E Prometeu é acorrentado, né, da mesma forma como Loki é amarrado. E passa por uma tortura, escambau. Loki não tem um mito dele roubando fogo, né? Mas a gente vai ver como a associação dele com fogo vai começar a crescer numa escalada cósmica a partir de agora no vídeo. Basicamente, só para concluir, a existência tão grande de referências a Loki pode ser simplesmente porque essas figuras do trapaceiro, que entre os gregos já é um herói, o Prometeu, ele é punido pelos deuses e tem muito poucos outros relatos sobre ele, justamente porque os cultos queriam solapar esse tipo de atitude, esse tipo de ideia de que você pode roubar coisas dos deuses. Não, os deuses são mais fortes do que os xamãs, né? Só lá entre os indígenas da América do Norte, o deus supremo é um xamã transgênero, que se transforma na verdade em qualquer coisa, tem todas as possibilidades do mundo ali, e a comédia faz parte da lição moral desse Deus
né? Isso não acontece na Ásia, a maior parte dela. Os deuses são os deuses da ordem e, portanto, os deuses que vão punir esse transgressor, né? O transgressor não é o criador de tudo e que fez os humanos, mas a figura do transgressor ela suscita muitas narrativas, né? E é por isso que Loki possivelmente é, na verdade, realmente a figura por trás da maior parte dessas narrativas que acabaram virando a ligação aí dos mitos nórdicos, né? Ele não está lá à toa. Ele tem um papel também cômico, né? O Deus Trapaceiro na América do Norte tem várias passagens cômicas, né? Junto com passagens assustadoras, assim como Loki, ele é cômico e assustador ao mesmo tempo. Ele pelos impulsos dele, vai fazer a plateia rir com coisas que ele faz e fala, mas também vai fazer a plateia ficar chocada com o relato, né? Então, isso acontecia com o Deus Trapaceiro na América do Norte também, né? Então, vamos lá. Vamos chegar por fim a como que Loki poderia realmente estar no cotidiano das pessoas pagãs, né? Tem um mito em que Loki, Thor e um ajudante humano de Thor vão para Utgard, que é o reino dos gigantes, que fica fora de Asgard, e lá eles encontram o salão de Utgarda Loki, ou seja, o Loki de Utgarda. E o Loki de Utgarda é um ilusionista, e ele desafia os deuses, desafia Thor, Loki, né, e o ajudante dele, a, a dizerem no que eles são melhores, né? Afinal de contas, Exir significa, de certa forma, os melhores, né? Então a família deles são os melhores, então são melhores no quê? E aí vai lá, ele humilha eles basicamente, né? O Utgarda Loki, ele engana Thor, o ajudante do Thor, e Loki, né? Nas coisas em que eles deveriam ser mais poderosos, né? No Thor é principalmente a força, né? Ele perde competições de força. Já Loki perde a competição de devorar. Ele fala que devora, come muito rápido, né? E aí ele acaba tendo que competir com Log, né? E quando ele termina o prato dele ali, que era um baita de um bichão que botaram para ele comer, achando que tinha ganhado, ele olha para frente e Log não só tinha comido o bichão, como tinha comido o prato de madeira que tinha sido servido e, portanto, ele ganha, né? Acontece que Log é fogo, né, em nórdico antigo. E aí vem aquela questão do jogo de palavras, né? Loki, Log. Então, isso rimava. Mas a ninguém rima coisas à toa. As associações, elas estão aí para aumentar o significado, né? E se você reparar, na escrita única, que foi a escrita que os nórdicos escolheram para eles próprios escreverem as coisas, o som de G e o som de K são escritos pela mesma runa. E é a única letra que muda entre essas duas palavras. Então, possivelmente, se escrevessem o nome de Loki em runas, ou o nome do fogo, Loi, eles estariam escrevendo igual. E escrever igual alguma coisa não sem significado, ainda mais sabendo que eles reduziram o número de runas do alfabeto deles para 16, justamente criando um monte de sons ambíguos. Toda runa praticamente tem mais de um som, né? Os anglo-saxões tinham 28 runas, eles não tinham esse problema de sons ambíguos, né? Então, os próprios nórdicos criaram essa associação entre Loki e Log.
E para além desse mito ser um mito cômico que está ali para falar sobre a fraqueza dos deuses, talvez ele seja mais coerente, né, do que parece, e não seja uma peça só cristã para falar para falar que os deuses eram fracos. Mas vamos lá, o folclore é o que vai dar a chave aqui para a gente entender isso. Loki é associado com o fogo da lareira na Noruega, no folclore norueguês medieval, quando eles já eram cristãos. Né? Ele é associado também ao ar quente que sobe dos campos na primavera, quando o sol está derretendo tudo, que estava congelado. E forma rodemoinhos, pode formar fogo espontâneo também é associado a Loki. Né? E eles não falam log, porque log é fogo, eles falam Loki, porque eles estão se referindo a um espírito por trás do fogo. Isso é parte do folclore. O folclore acredita na existência de espíritos, o folclore é animista. Para eles tem um espírito do fogo. E Loki é associado na Noruega não só a esses fogos e calores naturais, mas ao fogo da lareira. Loki é o espírito do lar. É um espírito do lar e o espírito do lar da lareira é o mais importante, na verdade, dentro dos cultos, dos próprios cultos indo-europeus. Né? E, portanto, ele é um Vati, que é um espírito doméstico, e são dadas ofertas para ele. Né? Essas ofertas são feitas não direto jogando no fogo, mas colocando na lareira, nos cantos da lareira. Afinal de contas, a lareira ela é feita para conter o fogo dentro. Então, possivelmente, se Loki é o espírito do fogo, esse mito ele está referenciando a isso, né? Dado que quando eles consideravam que Loki tinha comido o alimento que estava sendo oferecido para ele, ou um dente de leite eles davam para ele, por exemplo, jogavam para ele, eles jogavam um negócio no fogo, e aí sim o fogo destruía. E aí ele parava de ser uma oferenda. Portanto, o fogo era mais guloso do que Loki. Né? O mito pode ser, na verdade, bem significativo, bem mais significativo. E aí, a gente também tem os nomes dos pais de Loki. O pai dele é o gigante Farbalt e a mãe dele é a deusa Nal, ou Neif, dependendo da fonte. E Farbalt significa faísca, Nal significa agulha e Leif significa folha, mas Nal também pode significar folha de pinheiro, que tem um formato de agulha. Então, quando você encontra folhas e faísca, você tem o quê? Fogo. E no caso, seria como se fossem os pais da lareira, né? Que está ali contendo fogo, né? A faísca e as folhas. E Loki é companheiro de Thor em várias histórias, associado ao raio. Né? Ele é associado ao raio Thor, no caso, né? E o raio causa fogo. Ele acompanha ele é acompanhado do fogo. Né? Então, a gente está começando a ter essas várias associações de Loki com o fogo, e possivelmente ele seria como se fosse o espírito do fogo, o espírito da lareira de Asgard. É por isso que ele está em Asgard, mesmo sendo uma criatura tão caótica, tão imprevisível e que parece que está lá para causar um mal, assim como o fogo que pode destruir a sua casa. Então você tem uma lareira ali, mas ela pode ser o que vai acabar com todas as suas riquezas. Né? Então, esse perigo e ao mesmo tempo o fascínio e o tanto que o fogo muda as coisas, e o tanto que o fogo oferecia coisas aos deuses, né? No caso, Loki oferecia muitas coisas aos deuses. Né? A muralha é construída graças a Loki, a muralha ao redor de Asgard. As armas dos deuses são dadas por Loki. Né? E Odin tem um laço de sangue com Loki. E Odin também é outra entidade que vem de tempos muito remotos, quando os indo-europeus ainda tinham crenças muito semelhantes ali aos povos
do Ártico, né? Então, tem o Prometheus ali, né, que seria... Enfim, estou me repetindo. Vamos seguir em frente. É isso, gente. Loki é provavelmente o espírito de fogo dos deuses. Por isso ele está lá. Né? E a associação dele posterior com o diabo, e que o cristianismo quis fazer, é simplesmente porque o caos ele não é tolerado na ordem. A subversão, o crime. Né? O cristianismo adora o monoteísmo, que é tudo ser padrão. Né? Todo mundo tem que fazer igual para que Deus fique feliz. Todos os transgressores são maus. Tá? Então Loki, sendo o deus dos trapaceiros, ele não era um deus dos trapaceiros, ele não era um deus dos ladrões, ele não era um deus. Ele era um espírito do fogo que estava presente em Asgard e, portanto, ele é capaz de linkar as histórias dos deuses. Ele é capaz de produzir a mudança no mundo que fica estagnado quando ele está preso, né? Que foi o que os deuses fizeram, prenderam ele. Para que, mas ao mesmo tempo a mudança não pode ser presa. A ordem, ela não consegue ser eterna. Isso está no Ragnarok. E isso não é cristão, né? Isso é uma visão pagã e cíclica do mundo. Se foi usado pelos cristãos para fazer analogia com o Apocalipse, é o que fazer o quê? Né? Mas é isso. Loki tem tudo a ver, né, com a visão de mundo dos pagãos nórdicos, que estavam bastante mais próximos dos povos do Ártico. E por isso ele aparece só entre os nórdicos, não aparece entre os outros germânicos. E ele era principalmente usado para amarrar os mitos uns nos outros mesmo, né? E por isso a gente não vai... E ele não era um deus, ele era um espírito, que estava no lar de quase todo mundo, de todas as pessoas. Por isso não tem um culto a ele. Mas olha só, tem duas placas associadas a coisas de cozinha. Uma é uma pedra de lareira, que tem Loki com a boca amarrada. É só um rosto com a boca assim, né? E uns negocinhos como se tivesse costurado. Tem duas imagens de Loki assim na Dinamarca, que era realmente livre do cristianismo praticamente no período em que esses objetos foram feitos e usados dentro da casa de alguém. Então, a pedra de lareira com Loki desenhado, né? Tá aí. Loki pré-cristão. E esse foi o vídeo de hoje. Se quiserem saber sobre outros mitos e alguma coisa polêmica, me falem que eu pesquiso. É isso aí. E vamos saudar, né, os deuses e as criaturas aí trapaceiras, as criaturas do caos, que não permitem com que a ordem opressora sempre se perpetue.